Olá, começamos mais um Em Vogue e hoje eu estou imensamente feliz em começar esse programa mandando aquele beijo mais do que especial para o meu noivo. Gente, ele está me assistindo agora. Lucas, eu amo tanto você. Olhem isso, pessoas. Olha o peso gostoso na minha mão. Vocês estão vendo isso? Que coisa mais fantástica. Vem, casamento no que vem, só felicidade. Agora vamos voltar pro Em Vogue? Vamos aqui? Hoje, o que é isso? Vai lá, espera lá, ao vivo é assim mesmo. O que será que é? Pesado? Tem uma carta. Voltei, vamos ver. Posso abrir? Diretor da TV manda, a gente obedece. Vamos lá. O que será que é? Até que eu tô curiosa agora. Júnior, tá bem enquadrado, Júnior? Vamos ver. É pesado mesmo, gente. Ah, meu Deus! Ah, eu trabalho na melhor emissora do sul do mundo, gente. Meu Deus, olha que coisa! Olha o carinho que a equipe tem comigo. Gente, olha isso! Meu Deus, olha. Grupo Barbiero, gente, Revista De Ponta, TV Vila Velha, De Ponta News. Eu não tenho palavras para agradecer. Ó, eu comecei já falando que tô noiva, só felicidade, e aí vem todo esse carinho de toda a equipe. Eduardo, olha, servindo agora de cinegrafista também. Chefe, muito obrigada, João. Olha, eu amo todos vocês fazem parte do meu coração, são mais de 2 anos de casa. E a forma com que a TV Vila Velha me acolheu, me recebeu, e também abre espaço para mim na Revista De Ponta, no De Ponta News. Eu não tenho como expressar tanta gratidão, que é, sabe, poder fazer o melhor programa para vocês. Tem um envelope aqui também, provavelmente com uma mensagem, mas essa eu vou guardar para ler em casa com muito carinho, pode ter certeza. E aí, se eu receber muita mensagem no inbox, eu tiro uma foto e compartilho com vocês também. Ai, gente, olha, obrigada. Obrigada, Eduardo. Ai, faltam palavras agora, né? Que eu vou respirar um pouquinho. Gente, vamos falar um pouquinho de realidade agora? Se bem que isso é realidade, né? Noivado, presente, equipe fantástica. Mas nem sempre a nossa vida flui tão bem e situações tristes acontecem e é impossível a gente não ficar triste também e não sentir empatia pelo próximo. Uma situação muito triste que repercutiu, e inclusive com pessoas aqui de Castro que se envolveram também com conhecidos, então a gente está vendo aí, não só na televisão, nos sites de notícia, como também nas redes sociais, foi esse acidente, né, que envolveu o ônibus e o caminhão com mais de 40 mortes. Então, assim, isso faz com que a gente sinta o quanto a gente é frágil, o quanto nós temos que agradecer todos os dias da nossa vida pela bênção de acordar bem, com saúde, e que tudo pode acabar de um momento para o outro. Então, vamos pensar mais em amor, em trabalho, em família, e menos em vingança, em coisas ruins, em não ser bom para o próximo. Porque depois, ó, que a vida passa, já era. E o outro exemplo disso é a morte do Maradona, né? É uma pessoa conhecida mundialmente, tanto por fatos bons no esporte, como por fatos não tão bons, envolvimento com drogas e escândalos e N questões, e morreu. Morreu lá com 60 anos, deixou uma fortuna, deixou um nome e lembranças. Só que tem uma coisa assim que acabou me deixando triste nas redes sociais, que foram de algumas pessoas que compartilharam memes, fazendo comparativos, assim, com... Ele não era uma pessoa boa, ele era só um baixinho metido. E aí eu fiquei pensando, meu Deus, cadê a empatia? Independente das características, independente de ser mais bom ou menos bom, era uma pessoa, é um ser humano, era um pai, um filho, um irmão, um compadre de alguém, amigo, um vizinho. Quem somos nós para colocarmos o dedo no outro e falar assim, ah, ele era só um baixinho metido? Vamos refletir isso aí? Será que se acontecesse para a gente, será que nós temos mais pessoas que nos amam ou mais pessoas que não nos amam?
Se fosse hoje a notícia, morreu a Andrea Sassi, será que as notícias seriam melhores ou piores? Será que ia ter meme? Como será que os meus filhos iam reagir? Pense nisso, se coloque no lugar do outro. E aí a gente reflete e pensa bem antes de falar e ofender. Eu acho que a vida pode ser mais fácil, pode fluir melhor se a gente quiser. Mas assim, olha, tô ainda aqui emocionada com o meu presente. 2 presentes, né? Meu quadro maravilhoso e minha aliança maravilhosa. Então, é muito amor envolvido, é essa equipe maravilhosa, é um noivo perfeito que me faz me sentir especial a cada dia. E eu sou uma mulher, assim, extremamente grata a Deus. Eu tenho filhos que eu amo, eu tenho um trabalho que eu amo, eu tenho um futuro marido que eu amo, e eu só tenho gratidão a Deus. Se eu pudesse, em todos os dias, agradecer, 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 nunca será o suficiente. E hoje no Em Vogue vai ter um bate-papo muito bacana com uma psicóloga, vai ter lançamento de livro, vai ter matéria, porque eu sempre penso e planejo o programa com muito carinho, para cada um de vocês. Vou para os comerciais para me recuperar, para acalmar o coração, para tomar uma água, mas a gente já volta. O Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa trabalha com laser transdérmico, altamente indicado para tratamento e controle de diversos tipos de sintomas de forma rápida e segura. Venha para o Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa. Voltamos! Gente, nós que somos mães, ou quem convive com criança pequena, quem é cuidadora, aquela avó que fica mais tempo com o netinho, deve com certeza ter percebido o quanto que as crianças estão sofrendo aí uma fase de adaptação e muitas vezes até um retrocesso de situações em que elas já se desenvolveram ou aprenderam por conta da quarentena e da pandemia. O excesso, né, Larissa, de ficar em casa e tudo isso, trouxe inúmeros problemas. Obrigada por ter aceitado vir falar disso, querida. Eu adoro, é sempre um prazer. Então, a quarentena intensificou também muitos comportamentos das crianças, né, pelo fato de estarem isoladas, muito tempo em casa, a falta dos amigos das crianças da mesma idade, geralmente agora elas estão no meio de adultos, e tudo isso dificulta alguns comportamentos no dia a dia. É verdade, gente. A Larissa, ela é psicóloga, ela já esteve presente em outros momentos aqui no Em Vogue, falando sempre de temáticas extremamente importantes. E sabe o que eu acho bacana? Que a Larissa compartilha o conhecimento com a gente. Então, essa é uma temática que eu, como mãe, estava sentindo, até estava fazendo uma consulta com ela, falando que o meu filho pegou um pouquinho de peso e tal. E até mesmo a falta de interesse em sair para fora de casa, de brincar com amiguinhos, às vezes até situações assim que ele poderia resolver, trazendo um amigo dentro de casa, a criança se retrai. Mas eu falei, meu Deus, e as mães que têm aqueles bem pequenininhos? A criança de 2, 3 e 4 anos. E com essa generosidade que a Larissa tem em compartilhar o conhecimento, o conteúdo, logicamente, que não é uma consulta, né, Larissa? Não. São assuntos em vias gerais. São umas dicas, né? Dicas. Eu falei, vamos lá pro programa? A pretensão da gente aqui não é fazer realmente uma consulta, porque cada criança é única, cada mãe tem um vínculo e um relacionamento com o seu filho, mas esse foco nessa dificuldade que mãe e filho tá passando, principalmente os pequenos, a gente é uma coisa que tem que reprisar, né? Sim, com certeza. E o fato só de tirar a criança de casa e levar para terapia já ajuda. É um ambiente diferente, né? É um ambiente que a gente vai falar sobre emoções. Então, é falar em casa com o pai, com a mãe, a criança até fala, até se expressa, mas ali ela vai aprender um pouquinho mais sobre as emoções, vai identificar o que ela realmente está sentindo, porque as crianças pequenas, elas confundem muitas vezes, então elas não sabem se elas estão tristes ou estão com raiva, porque são emoções que se misturam, então a gente faz esse trabalho de inteligência emocional para ajudar nesse processo, porque a partir do momento que você sabe o que você está sentindo, fica mais fácil de resolver, né? Para quem está assistindo então, e a primeira pergunta que provavelmente é também a que eu fiz, a partir de quantos anos dá para dizer, opa,
é o momento de eu procurar a psicoterapia infantil? Então, depende, né? Como a gente já falou, cada criança é única. Então, o autismo, por exemplo, ele pode ser diagnosticado muito cedo. Então, com 1 aninho, a gente já tem alguns sinais. Então, já pode buscar a terapia. Mudanças de comportamento a partir dos 2, 3 anos também é interessante observar. Então, era uma criança que brincava, que falava e começou a regredir, não fala mais, fica mais retraída. É importante buscar ajuda. Ou ao contrário, né? Era uma criança quietinha e de repente está agitada, está brava, ficou briguenta. Então a gente tem que sempre observar essas mudanças de comportamento. Mudou o comportamento, já é um sinal de alerta, já é bom procurar ajuda. A criança que é muito pequena, ela, como diz, ela tem mais o ID, né? Para quem não entender nada assim de psicologia, de termos específicos, não que eu seja uma mestra, mas explica, né? Tanto tempo entrevistando psicólogos e formado em pedagogia, o tal do ID é quando a criança só quer satisfação, né? Muito impulsiva. Ela quer realizar o que ela quer, não importa a custa de quem. E aí, como que a mãe vai entender até que ponto que a criança ainda está nessa fase que tem que podar, ou de repente assim, a mãe vai lá e castra demais e ainda cria um trauma na criança porque a gente está passando por um momento complicado e que a criança saiu da rotina. Então, a psicoterapia infantil ela é uma via de mão dupla. Então, a gente tem sessões com a criança e com os pais, sessões de orientação. Então, através do discurso dessa mãe, a demanda, a queixo que ela está trazendo, a gente vai ver aonde que ela está acertando, aonde que ela está errando, e ali a gente vai ajustando esses comportamentos. Então, não dá para dizer que o tratamento da psicoterapia infantil, ele caminha sozinho. Não, de maneira nenhuma. Se os pais não aceitarem... Não funciona, porque a criança vai na psicoterapia 1 vez na semana, ali no máximo 1 hora. E os outros 6 dias, esse trabalho precisa ser feito em casa. Então, se os pais não estimulam, não trabalham em casa, só essa 1 vez na semana não vai fazer diferença, né? Então, ele é um processo que precisa muito da ajuda dos pais. Nas imagens que você me enviou, inclusive o Júnior vai colocar como apoio na lateral da tela, vi uma sequência de brinquedos, e aí a gente pensa, mas meu filho tem tanto brinquedo em casa, vou pagar para ele brincar lá. Como que você desmistifica isso para o pai e para a mãe que está assistindo, que isso não é um simples brincar? Então, ele é um brincar direcionado, né? Então, dando um exemplo, se eu pegar uma criança de 4 anos e colocar ela sentadinha aqui na minha frente e começar a conversar, ela vai se retrair, né? Ela vai ficar com vergonha, às vezes ela não vai querer conversar. E se eu coloco ela no chão, coloco brinquedo, massinha e vou perguntando as coisas, ela tá distraída, ela vai conversar, ela vai responder. Nas brincadeiras, né, com casinha, com boneca, a gente percebe o que acontece em casa, porque a criança ela reproduz o que ela vive. Então, ali numa brincadeira de casinha, de boneca, ela vai usar as falas da mãe, as falas do pai, ela vai falar o que incomoda, né? O personagem lá da brincadeira tem medo de alguma coisa, aí a gente vai investigar e na maioria dos casos é o medo da criança também. Então, por meio dessas brincadeiras, ela vai se soltando para mostrar o que realmente está incomodando. Olha só que interessante. E quando a criança já é um pouco maior, por exemplo, assim, se eu fosse levar o meu filho lá, tem 12 para 13, ele já não ia aceitar essa brincadeira. Como que funciona esse processo? Ou, por exemplo, assim, até que ponto que eu estou sendo negligente e não levar? Vou dar o exemplo na minha casa. Aí as mães, imaginem o exemplo com cada um dos seus filhos. Estou sendo negligente em não levar meu filho e ele engordou um pouco? Ou será que ele só engordou porque ele não está naquela rotina de acordar às 6h30 e está fazendo as atividades deitado? Então, e aí? O que a gente precisa pensar é assim, a gente precisa procurar ajuda quando isso está atrapalhando. Então, ele está se sentindo incomodado, ele não quer sair de casa porque ele está um pouquinho mais gordinho. Se não tiver problema para ele, não é um comportamento que atrapalhe. Mas se a criança se isolar, não quiser mais sair de casa, quiser vestir roupas mais largas, que comecem a atrapalhar o dia a dia, aí a gente precisa buscar ajuda. Mas se tiver tudo bem com a criança, aí não tem problema.
Uma das questionamentos também que eu fiquei imaginando era o retrocesso do desfraude, né? Isso já é extremamente complicado. Só quem tem criança pequena sabe o quanto que é difícil. Às vezes é um processo de meses. E aí perder tudo isso por causa da quarentena. Então, as crianças às vezes estão se alimentando mal, comendo fora de hora, e isso mexe no organismo. Então, às vezes acaba ressecando, aí vai no banheiro, dói. Aí não quer mais usar o vaso. Então a gente vai trabalhando com um processo de dessensibilização, vai trabalhando também com a questão da alimentação, de comer coisas mais saudáveis para facilitar. Tem criança que tem medo do vaso, então antes não tinha medo e de repente viu alguma coisa, ou se assustou com a descarga e aí não quer mais usar o vaso. Então a gente vai reaproximando essa criança de novo até ela perder o medo, mas também é um processo e precisa muito da ajuda dos pais em casa, de estimular cada vez que a criança usar o banheiro, comemorar, fazer festa, né, para incentivando que isso sempre aconteça. Tem uma pergunta que é de uma amiga minha, né? Ela é médica, tem um menininho pequenininho e ele não entende ainda. Ele tem um aninho e pouquinho. E aí ela, segundo o que ela me disse, que as amigas falaram: explique para ele que a mamãe vai trabalhar. Não sei se eu tô errada, me corrija, por favor. Mas eu falei, como que você vai explicar para uma criança de 1 ano e pouco? Né? A noção de tempo e de distância dele é diferente da do adulto, eles não compreendem. O que você, como profissional, indica para essa mãe que precisa ir trabalhar? Ela, de repente, conseguiu fazer todo esse processo da criança, entender que ela tem que ficar com a babá ou com a avó, e agora a quarentena vai ficar em casa. E depois a gente tem que passar por isso de novo. Vai ser uma nova adaptação. Nova adaptação. Então, ela pode usar maneiras lúdicas, né? Pode desenhar alguma coisinha na mãozinha dele, daí conversar com a babá, para que a babá vá lavando a mão dele durante o dia, e aí ela explica, quando sumir o desenho da sua mão, a mamãe já vai voltar. Ou brincadeira com bola, né? Pede para a criança jogar a bola na parede e a bola vai voltar. Então ela vai explicar, a mamãe também, a mamãe vai trabalhar, mas ela vai voltar, igual a bola. Então usar exemplos mais práticos para que a criança entenda, porque no abstrato realmente eles não compreendem ainda. É complicadíssimo, né? Quanto menorzinho, mais a gente se bate. E me diz uma coisa, desse mar de mães que te procurou nessas lives, sem precisar comprometer ninguém, com nome, enfim, o que você achou que a gente vai dizer assim, engraçado, mas nada é engraçado, o drama do outro nunca é engraçado. Mas vamos dizer assim, fora do comum de procura. Eu acho que são as birras, né? Então as mães chegam, mas nunca me incomodou e agora se joga no chão, né? E até o fato de não poder ir no mercado e agora que voltou, que as crianças podem participar, nossa, querer comprar tudo, mas a gente tem que entender, olha quanto tempo eles ficaram longe, né? E agora estão se adaptando a essa nova rotina e sempre explicar, conversar. Por mais que a criança não entenda, o diálogo sempre é muito importante, o tom de voz que a gente usa. Então a criança vai compreender esses gestos, o carinho, né? Então ela vai compreendendo por meio disso. Essa fala que você teve de falar de querer comprar tudo. Meu Deus, nós adultos temos muito isso do consumismo, né? E é uma coisa que a gente acaba colocando para o filho indiretamente muitas vezes. E eu vejo que eu sou assim, né? Eu vou trabalhar, essa semana vai ser mais puxada, mas eu vou comprar determinada coisa. Como a mãe faz, o pai faz para se policiar nisso, para de repente a criança não achar que em qualquer situação de estresse, em qualquer situação adversa, ela vai ser presenteada ou, entre aspas, comprada? Então, é importante mostrar o valor das coisas para a criança. Então, às vezes, eles quebram alguma coisa, né? E daí a mãe vai lá e repõe. Não fazer isso, né? Se quiser repor, compra uma coisa diferente, mas não compra a mesma coisa, para ele perceber que ele perdeu aquilo que ele tinha conquistado, né? E a questão do dinheiro, de dar um dinheirinho, um cofrinho para a criança, e quando ela quiser um brinquedo, fala, não, então vamos pegar o seu dinheiro, aí a mãe repõe ali o que falta, mas para eles começarem com essa percepção de que as coisas têm valor e que eles precisam conquistar, né? Não cai do céu, né? E a partir de quantos anos dá para começar isso, Larissa? A partir dos 3 anos e meio, 4 anos, as crianças já conseguem compreender um pouquinho melhor essas questões. E aí, como que nós, mães, fazemos quando o pequeno, menor dessa idade, quer e se joga no mercado ou na loja?
tem que explicar, acolher, né? É normal, eles não sabem ainda lidar com as emoções, então a maneira que eles encontram de extravasar é a birra. E não adianta a gente bater, gritar, porque eles não vão entender, né? A gente costuma dizer que o cérebro está em formação, então eles estão aprendendo e a gente precisa ensinar. Então, se jogou no chão, chorou, depois que passar a birra, acolhe a criança, abraça, quando tiver mais calminho aí explica que não é dessa maneira que ele vai conseguir o que ele quer, né? Que se ele se comportar de uma próxima vez, a gente até pode comprar, mas com aquele comportamento ele não vai conseguir, porque às vezes as mães ali para conseguir se livrar daquele momento, daquela birra, acabam dando. E o que a gente está fazendo? Reforçando o comportamento. Só o ID. O que a criança vai entender? Ah, ó, me joguei no chão e consegui. Próxima vez que eu vou fazer, vou me jogar no chão também. Então é difícil, é complicado e acontece com toda criança. Então, tira de perto, se tiver mais gente, leva ali num cantinho, espera a criança se acalmar e conversa. E antes de sair de casa também, por menor que seja a criança, vai explicando no caminho, olha, hoje a gente vai no mercado e você pode comprar uma coisa, você vai poder escolher um chocolate e a criança já vai se preparando, porque às vezes na cabeça dela ela acha, vou no mercado, vou fazer a festa, né? Porque não foi avisado, então as crianças precisam de ordens bem claras, ordens bem dadas para que elas vão processando e aí evita um pouquinho das birras também. E o bom é que isso não é só em quarentena, isso não, é pra vida, é pra sempre, em todas as situações, né? Mas voltando um pouquinho para essa fase difícil que a gente tá ainda, que dicas que você dá pro dia a dia na casa? Primeiro, bem para os pequenininhos, para a gente encher o dia deles, né? Então, a primeira coisa é uma rotina, é o melhor. Porque a criança com uma rotina visual, se a criança ainda não sabe escrever com desenho, e se a criança já sabe escrever, pode ser escrita mesmo, a criança vai saber o que vai acontecer no dia dela, então ela não vai ficar naquela ansiedade, hoje eu vou brincar, hoje eu vou sair, hoje eu vou fazer o quê? Ali ela vai acordar e já vai ter o que ela vai fazer durante o dia, então isso vai diminuir a ansiedade. E mesclar as atividades, então na segunda uma brincadeira lá fora, na terça um filme, na quarta uma receita e assim mesclando as atividades para que a criança não enjoe também. Rotina não significa fazer a mesma coisa todo dia. Rotina significa planejar o seu dia. Então a rotina pode ser feita na noite anterior e é importante que a criança participe desse planejamento também, para ela se sentir inserida nessa casa, nessa família. Sabe, eu me lembrei, agora assim, a cabeça vai longe, né? E eu me lembrei quando meu irmão era pequeno e ele fazia xixi na cama. Minha mãe levou ele numa psicóloga e ela mandou ela fazer o diário do sol e da chuva. Se ele não fizesse xixi na cama, ele poderia desenhar uma paisagem, um sol, tudo muito colorido. Mas se ele fizesse xixi na cama, ele tinha que desenhar escuro e ele chorava por desenhar escuro. Porque era feio, né? Não é legal. E sabe que isso funcionou, assim, num espaço de tempo muito curto. Talvez, assim, então, nessa rotina que você diz, independente da idade da criança ir montando o seu caderninho, Sim, daria certo? Super certo. E é bom que é uma maneira deles se expressarem também, porque às vezes eles têm dificuldade em falar, né? E assim no desenho fica bem mais fácil para eles. E no tal da criança pré-adolescente, como colocar esta rotina? Porque aí eles já querem se mandar. Sim. Aí eles já dizem que estão no note fazendo atividade e você não vai sentar 2 horas do lado e de repente ele está num jogo online. É a questão da responsabilidade, né? Mostrar que tudo aquilo que ele faz vai ter uma consequência. Então, ele não assistiu a aula online, lá na prova, ele vai ter dificuldade, vai tirar uma nota baixa, vai ficar de recuperação. Então, todos os nossos comportamentos têm consequência e é importante contar para o pré-adolescente, para o adolescente, para que ele perceba que se ele fizer alguma coisa errada, vai ter uma consequência. Se ele fizer uma coisa certa, vai ter uma consequência boa. Né? E aí ver o que ele vai querer. Se ele quer ficar de castigo, quer ficar sem o computador, né? Ou se ele prefere assistir a aula dele ali e depois jogar, então facilita um pouco também. Gostei dessa palavra que você usou. Você falou castigo. Vamos falar um pouquinho de castigo. Porque assim, eu tenho 42 anos, então eu sou do tempo que dava palmada mesmo, né? Eu até falo assim, Bárbara, minha filha tem 18 anos, dependendo do que você falar, eu puxo teu cabelo. Não puxo não, gente, mas eu ameaço. Assim, até que momento a mãe pode usar um castigo ou uma palmada? Será que entra para uma categoria violência infantil ou não é? Porque a gente tem o filho, a gente é a pessoa que mais quer amar, cuidar e proteger, mas chega uma hora que você perde... não vou dizer assim que você perde a razão, mas chega uma hora que você fala, se eu não der uma palmada ou se eu não colocar de castigo, né, eu vou deixar tomar conta
daqui, da situação. Uhum. Então é importante o diálogo, sempre conversar, né? A questão de mostrar que tem consequências, a palmada realmente não é adequada, porque a partir do momento que você bate na criança, o que ela vai associar? Ah, eu posso resolver os meus problemas batendo também, né? E aí vai bater na escola, vai bater no colega, então não é legal, é sempre o diálogo, a questão de fazer a criança refletir, pensar o que ela fez, então ela quebrou alguma coisa, traz ela junto para consertar ou para ver o valor que tinha aquilo, pega a mesada dela e vai mostrando realmente que tudo tem uma consequência. Mas se é uma criança muito agressiva, que não segue ordens, que tem essa dificuldade, aí é bom procurar uma ajuda profissional. E, Larissa, quando a gente pensa em agressividade extrema ou agitação extrema, a gente sabe que tem algumas situações que a criança foge do consultório do psicólogo, daí chega numa parte assim que precisa de medicação. Quando que essa mãe precisa ir passar dessa fase e ir para psiquiatria? Então, a gente faz uma avaliação com a criança e com o adolescente, e aí a gente vai, né, fazendo um diagnóstico, vendo os nossos pareceres, e aí se a gente achar necessário, a gente encaminha para o psiquiatra, porque tem transtornos, né, que precisam da medicação. Então, é feita uma observação e aí, se for necessário, é encaminhado. Às vezes, as mães procuram primeiro o psiquiatra, então a criança já vem medicada e aí a gente vai trabalhando em conjunto com esse médico também. No caso, eu vejo assim, o Em Vogue é meio que meu reality, né? Você já foi entrevistada inúmeras vezes, sabe? E o pessoal de casa também, que eu vou colocando os meus exemplos. Mas por que eu faço isso? Porque às vezes a mãe tá lá e ela pensa, e essa situação? E a vida da gente não é perfeita, né? Me lembro muito bem da Bárbara, quando era pequena. Ela estava com uma retração que não era... Porque assim, eu sou extremamente falante e tal, e levei na psicopedagoga na época. E mediante os desenhos, etc., a gente viu que a Bárbara tinha um déficit de atenção para introspecção. E teve que usar a tal da Ritalina. Não tinha o que fazer. E assim, num primeiro momento a gente se questiona, falei como mãe, não fui boa, será que em algum momento eu retraí? Eu acho que chegou uma hora assim que eu acabei indo na psicóloga daí, porque eu me policiava por determinadas situações. E como que você pode explicar para a mãe que a mãe, numa constante, a gente pode errar assim, que a gente não faz por mal? A vida é feita de erros e acertos, né? E a gente às vezes erra tentando acertar. E o importante é que quando errar, você não fique sozinha, você procure ajuda, vá buscar alguém que possa auxiliar ali naquele momento para não fazer esse erro de novo, né? Não cair no mesmo erro. Então, ter uma rede de apoio, pessoas por perto que possam ajudar é super importante. Procurar ajuda acima de tudo, Procurar ajuda acima de tudo. Desmistificando aqui que quem procura o psicólogo, o psiquiatra é louco. Não, de maneira É louco nenhuma. Desperto, né? Sim, claro, com certeza. Gente, como que encontra você nas redes sociais para que as pessoas possam ter acesso aos seus vídeos? Conta a informação bacana que você passa pra gente. Então, meu Instagram, que é onde eu mais posto, faço lives, IGTVs, é @laripsicóloga. No Facebook é psicóloga Larissa Cristine Kinksel e o meu telefone para contato é 42999905768. Ótimo. E agora, em época de quarentena, você está atendendo aonde? Eu atendo na Clinicev, que fica na rua Teodoro Rosas, pertinho da Hamburgueria 13. É atendimentos presenciais, com hora marcada. E aí é só mandar um WhatsApp pra gente agendar. Ai, maravilha. Olha, Larissa, eu quero te agradecer mais uma vez por ter vindo. Toda vez que você vem aqui, sempre traz alguma coisa assim que eu guardo pra vida. E o bacana é que esses assuntos, essas temáticas, ou a gente já viveu, ou conhece alguém que está passando pela situação. Sim. Então, eu sempre repito a mesma frase. Quem não procura o psicólogo ou o psiquiatra achando que é louco, vai deixar de ser louco desperto. Porque quem procura ajuda, melhora e cresce como ser humano, né? Com certeza. E o psicólogo, ele ajuda a potencializar as suas habilidades. Então, é um benefício de qualquer maneira, né? É verdade, é verdade. Quero te agradecer mais uma vez, então, e falar que você vai voltar com certeza. Ai, porque cada vez que eu vou lá seguir a tua página, tem um vídeo interessante, é óbvio que eu vou te ligar. Continue assim, contribuindo tanto pra gente. A gente só tem a agradecer. Eu que agradeço. Muito obrigada. E pra você que tá aí, olha, o papo estendeu, né? Mas o programa precisa continuar, então eu vou pros comerciais e a gente já volta. O Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa trabalha com laser transdérmico, altamente indicado para tratamento e controle de diversos tipos de sintomas de forma rápida e segura. Venha para o Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa.
você que acompanha o Invogue viu desde o 1º de outubro o quanto o nosso programa tem essa visão de trazer pautas importantes e que tem realmente a intenção de contribuir para o bem-estar de quem acompanha a nossa programação. E esse mês de outubro, todo mundo sabe que é o mês do Outubro Rosa. A campanha do Laço Cor-de-Rosa é uma campanha internacional e para mim, eu, Andrea, como mulher, poder usar esse espaço da mídia e levar para você informação de saúde, de bem-estar, gente, isso é fantástico, né? Então hoje eu vim até o espaço, vou mostrar para vocês. Centro de referência em laser terapia clínica, laser transdérmico, da Irani. Vocês têm acompanhado não só no Invogue, como também nas minhas redes sociais, que eu tenho me beneficiado em muito da laser terapia, eu tenho feito ILIB, e para mim traz um bem-estar fantástico. Então eu fiz esse convite para a Irani. Falei, Irani, vamos lá, vamos bater um papo bem bacana, explicar para o pessoal que acompanha a nossa programação a importância da laser terapia em todos os momentos que envolvam a saúde, o bem-estar, principalmente agora que o foco é o Outubro Rosa. Terapias alternativas são muito importantes, porque contribuem para o nosso bem-estar. E a Irani aceitou então esse bate-papo, já está a postos aqui, tudo bem, Irani? Não perde não. Nessa sequência, ela vai explicar tudo sobre terapias alternativas, como trazer o ILIB, como trazer a laser terapia para o nosso cotidiano, principalmente para quem está passando por essa fase tão difícil, que é um tratamento oncológico. Então, assiste, acompanhe e se beneficie você também do que está à sua disposição em centro de referência aqui em Ponta Grossa. Olá, eu sou Irani Corrêa da Costa, do Centro de Referência em Laser Terapia Clínica de Ponta Grossa. E hoje nós vamos falar sobre o Outubro Rosa. Agora em outubro há uma grande movimentação sobre a campanha de prevenção contra o câncer, que é chamado o Outubro Rosa. E claro, nós no Centro de Referência em Laser Terapia não poderíamos ficar de fora. Então nós vamos falar para vocês qual é a contribuição da laser terapia clínica para a prevenção do câncer em qualquer parte do corpo e também o câncer da alma. Porque às vezes a pessoa não apresenta o câncer no corpo, mas a alma está cancerosa. E essa alma cancerosa vai desenvolver um câncer no seu corpo. Então nós vamos falar disso. Vamos falar aqui como é que desenvolvemos uma inflamação sistêmica no organismo. A partir do momento que nascemos, começamos a produzir radicais livres. Esses radicais livres, se não forem combatíveis, no decorrer da vida, você começa a desenvolver inflamação sistêmica no seu organismo. Essa inflamação sistêmica pode não ter nenhum sintoma, mas como pode apresentar pequenos sintomas que você pode não dar importância. Por exemplo, uma enxaqueca, uma falta de sono, falta de apetite. Então, essa inflamação ela vai se estendendo e, de repente, você começa a apresentar sintomas graves. Se você não tratar, essa inflamação sistêmica, ela pode desenvolver várias doenças no seu organismo, inclusive o câncer. E com a laser terapia clínica, nós vamos explicar para vocês como isso pode ser combatido. Vamos explicar para vocês agora como aplicamos a laser terapia clínica. Trabalhamos aqui com uma técnica chamada ILIB, que nada mais é do que a irradiação do laser na corrente sanguínea. Aplicamos o laser através da artéria radial ou da carótida. Quando você recebe essa luz do laser no sangue, o laser vai promover vários benefícios. Combate as toxinas do sangue, vai aumentar a produção de hemácias, vai aumentar a produção de serotonina e vai também promover uma desinflamação sistêmica no seu organismo. Lá no início, quando eu falei para vocês
sobre o câncer da alma, isso quer dizer o quê? Que se você tem uma produção deficitária em serotonina, você vai desenvolver uma depressão. E todo o organismo, ele é prejudicado com isso. Por quê? Quando você entra num estado de tristeza profundo, quando você entra na depressão, o que acontece? O seu sistema imunológico baixa, ele baixando, ele dá margem para doenças se instalarem. E quando essas doenças se instalam, promove uma inflamação muito grande no seu organismo. Se não for tratada, você pode desenvolver um câncer. Por isso, é muito importante a conscientização da pessoa para o Outubro Rosa e para as terapias alternativas para que possamos combater isso. Irani, você usou o termo terapia alternativa, mas nós que somos leigos, às vezes temos essa dificuldade de entender o que é isso e como é essa comprovação para um tratamento que muitas vezes tem um peso muito grande, principalmente agora que nós estamos pensando nesse Outubro Rosa. Quando fala-se em alternativo, você vai à procura de algo diferente daquilo que você está acostumado a fazer. Então, por exemplo, você está num tratamento que não está te dando melhora, não está te dando, não sanou o seu problema de saúde. Então, o que você faz? Você vai buscar outra alternativa. E terapia é a prática aplicada. No nosso caso aqui, é a laser terapia. Então, eu vou te explicar como os médicos, lá na Rússia, na década de 70, resolveram dar uma alternativa de tratamento. É uma terapia de laser alternativo para o tratamento convencional. Então, como você estava explicando agora para nós, a pessoa que faz, por exemplo, como é o foco desse nosso bate-papo, que é o câncer, o Outubro Rosa, ela faz o tratamento convencional, que é a químio, a rádio. Ela não vai abandonar esse tratamento e sim procurar uma alternativa a mais para tentar sanar toda essa dificuldade desse momento que ela está vivendo. Exatamente isso. Por quê? Quando ela está em tratamento de quimioterapia, radioterapia, um tratamento muito sofrido, muito dolorido, ela busca uma alternativa para melhorar os efeitos da quimioterapia, para aumentar a imunidade dela e para melhorar as dores que ela sente. Não que ela vá deixar o tratamento para o seu oncologista, mas ela vai buscar uma alternativa, uma terapia alternativa para melhorar esses sintomas que o tratamento está provocando. Toda essa história, toda essa trajetória da laser terapia tem uma origem totalmente fundamentada em princípios científicos, como você disse que ia nos explicar. Na Rússia, se eu não me engano. Você pode explicar para a gente, então, como que isso surgiu e funciona? Claro. A laser terapia, né, a fotônica, ela é estudada por cientistas para todos os segmentos da vida, inclusive para a saúde. Então, lá na década de 70, médicos russos desenvolveram uma técnica, depois de muitos estudos, eles observaram que a luz do laser trazia benefícios para a saúde. Então, eles desenvolveram uma técnica de radiação da luz do laser no sangue. Só que até hoje, lá na Rússia, essa técnica, o paciente tem que ser hospitalizado e é introduzido na artéria radial a fibra óptica do laser, para que ele receba essa luz. Aqui no Brasil, em São Paulo, o Dr. Ricardo Trajano, junto com o Hospital do Coração, eles modificaram essa técnica. Então, o paciente recebe a luz do laser no sangue com a técnica intradérmica, sobre a pele. Então, a gente coloca ali no pulso, aonde a gente sente a pulsação, que é a localização da artéria radial. Então, através da pele, a luz vermelha e infravermelha introduz no sangue e você vai recebendo essa radiação do laser no sangue, aonde vai promover vários benefícios, inclusive o aumento da imunidade. Então, para quem está em tratamento de quimioterapia, por exemplo, a imunidade vai lá no subsolo. Por quê? A quimioterapia, ela combate
tanto as células cancerosas como as células sadias. Então, a imunidade do paciente cai muito. E quando ela recebe a radiação da luz do laser no sangue, a imunidade aumenta. Então, ela vai ficar muito mais confortável porque não vai ficar sofrendo os efeitos da quimioterapia. Podemos também promover uma analgesia através do laser. Só vai trazer benefício para o paciente nessa situação. Agora, é muito importante as pessoas se conscientizarem que a laser terapia ela tem que ser aplicada por um profissional capacitado. Então, não vá procurar na internet aparelhos de laser, de LIB e sair aplicando, porque muitas vezes lá na internet tem um anúncio de um aparelho que diz fazer isso e não faz. A pessoa que não é capacitada, não sabe como aplicar, qual é a dosagem, porque o laser tem dosagem a ser aplicada. Então tem que ser um profissional capacitado, especialista. E existe a Sociedade Brasileira de Laser que capacita profissionais. Então cuidado para não receber promessas de falsos terapeutas e ao invés de você melhorar, você vai piorar a sua saúde. E é importante salientar que a aplicação da laser terapia clínica não há contraindicação. Ela é excelente para qualquer tipo de dor, de inflamação, de infecção, não há contraindicação. É só procurar um profissional capacitado, ele vai te orientar. Não é necessário o paciente chegar e pedir exames para fazer. Nós não fazemos diagnóstico. Então, o paciente chega até nós já com o diagnóstico do médico. E aqui a gente vai fazer uma avaliação para saber qual é a melhor aplicação, qual é a dosagem do laser que nós vamos irradiar e qual é o local mais adequado para o paciente receber essa luz do laser. Irani, muitas vezes as pessoas se questionam que técnicas diferenciadas, terapias alternativas, podem ter um custo elevado e isso é um mito. Desmistifique isso para nós. É bem importante a gente mencionar isso, André, porque aqui nós não exploramos a doença, não exploramos a pessoa doente. Nós trabalhamos e, infelizmente, não há convênios para esse tipo de tratamento. Mas a gente procura dar um preço bem acessível para que todos tenham acesso. Porque é muito importante, e se você pensar, a gente promove um preço bem acessível à população, e se ela for fazer o cálculo da laser terapia, por exemplo, ela tem uma enxaqueca, vai tomar remédios para enxaqueca, tem uma depressão, vai tomar calmantes, ela tem que estar repondo aqueles remédios, e se ela fizer a laser terapia, o custo vai ser bem menor. E além de que ela vai aumentar a sua imunidade, vai melhorar a sua saúde e o gasto com a medicação vai ser bem menor. Então, o que a gente faz aqui para o paciente é que ele tenha acessibilidade ao tratamento. Pensando nesse foco desse momento, que é o Outubro Rosa, a pessoa que está debilitada, até mesmo tem um gasto bem alto com complementação alimentar, suplementação alimentar, entre outros termos médicos que eu nem saberia explicar aqui. Em tudo isso ajudaria? Demais, porque veja bem, vai aumentar a imunidade, ela não vai deixar de fazer o tratamento, deixa isso muito importante. Sim. Não existe milagre. O que a gente vai promover é o aumento da imunidade, o que a gente vai promover é alívio nas consequências da quimioterapia, mas ela tem que continuar com o tratamento dela. A gente vai dar uma alternativa para que ela tenha mais qualidade de vida durante o tratamento. E a pessoa que acabou o tratamento recente
e ainda não está com o corpo adaptado, ainda não está com o corpo 100%, pelo que você está explicando, também é uma grande É contribuição. muito, muito importante, porque quando ela recebe o laser no sangue, lembra que eu falei que aumenta a imunidade? Sim, Ela vai lembra? estar com a imunidade sempre alta e com a produção de todas as vitaminas, proteínas e hormônios que o corpo necessita. Então, ela vai fortalecer o seu organismo para que a doença não se manifeste de novo. Quero deixar aqui a minha gratidão, André, pelo convite em estar participando do Outubro Rosa. Lembrando que é muito importante a conscientização das pessoas no Outubro Rosa. Cuidem da sua saúde, cuidem do seu bem-estar, cuidem da sua alma e nós estamos aqui à disposição para fazer uma avaliação, ver qual é a sua necessidade e te ajudar no que for preciso. Em Laser Terapia de Ponta Grossa, trabalha com laser transdérmico, altamente indicado para tratamento e controle de diversos tipos de sintomas de forma rápida e segura. Venha para o Centro de Referência em Laser Terapia de Ponta Grossa. Olá pessoal, tudo bem? Hoje estou com a André aqui e hoje vamos realizar o Dermapen. Vocês sabem que a André ela não é tão adepta de procedimentos invasivos e modéstia à parte ela ainda nem precisa tanto. Ela está indo muito bem, então a gente sempre opta por um tratamento que não seja com injetáveis, para manter a pele dela de uma forma bacana, promover rejuvenescimento, melhora das ruguinhas finas em geral, tá? Então hoje eu vou fazer o Dermapen, vou mostrar um pouquinho para vocês como ele funciona, tá? Ele é um aparelho elétrico e junto ele vem um conjunto de agulhas que é descartável. Então isso é muito importante, eu vou frisar para vocês, sempre verificarem se o produto que vocês estão utilizando é descartável, se ele realmente está lacrado e fechado, que não possa ser reutilizado, e se a máquina que eles usam, no caso eu aqui utilizo a Smart Dermapen, que é liberada pela Anvisa. Então, além do procedimento, vocês têm que sempre prezar por segurança, tá bom? Eu vou mostrar para vocês mais ou menos como funciona. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar o procedimento. Antes, eu gostaria de mostrar para vocês alguns produtos que eu utilizo no Drug Delivery. O que é isso? É uma entrega de droga que a gente faz através das pinturas lá no fundo da pele. Então, tem estudos falando que quando a gente fornece um medicamento, uma droga, a depender do que o paciente está precisando, ele absorve 6 a 12 vezes a mais, tá? Então, o que eu gosto bastante de utilizar são as mesclas da Meso, tá? Que é uma marca da minha confiança, é uma das melhores que tem hoje no mercado. E na Andrea eu vou usar o protocolo de rejuvenescimento e efeito lift. Gente, eu tô com um jogo de agulhas um pouquinho mais pesado, hoje eu vou usar de 36, pra gente pegar um pouquinho mais. Utilizar a mescla, que eu falei, apesar de eu usar a mescla junto, já injetando na pele do paciente, eu gosto de ainda colocar mais um cheirinho, massagear vigorosamente para que penetre um pouquinho mais.
Vai ficar linda.